movimento do Rio foi o mais forte de todos, porque ele foi organizado. Como tinha muita gente na capital ou ao redor da capital, ou vinha muito para a capital, isso ajudou, foi decisivo. Assim, você tinha que se encontrar. Eu acho que vai tudo meio junto. Começam a se fazer mais filmes, aí precisa de ter espaços para exibição, e aí quando você circula seus filmes, você conhece mais gente, você tem o seu trabalho reconhecido, porque o reconhecimento, né, de uma sala cheia, mas eu acho que é isso, é uma valorização também do fazer cultural, né? Naquela época, dos anos 2000, a cena audiovisual do Rio, ela, por ser o Rio, a capital, ser ainda, né? Talvez menos, a capital cultural do Brasil, por conta de tudo que o Rio foi no passado, em termos de música e de cinema, né, e teatro, enfim. E naquele momento, a cena independente audiovisual, basicamente Rio e São Paulo, né? Claro, no Brasil inteiro tinha, mas de maior volume, né, de gente, de pessoas e produtoras e, interessadas e capacitadas, era no Rio de Janeiro e São Paulo, mas o Rio, por conta desse passado e por ser chamariz, né, de uma atração, né, não só no cinema, mas nas artes em geral, acabava que repercutia mais. A coisa estava no ar, entendeu? A coisa estava no ar, foi uma conjunção de coisas, né? Era os novos equipamentos tecnológicos propiciando que pessoas fora de um circuito mais fechado audiovisual pudessem produzir, realizar coisas. O vídeo digital que estava surgindo, né? O digital chega nos anos 2000, né? Quando eu falo digital, não é só câmera, é o projetor digital. Ninguém gostava de ver filme em vídeo, todo mundo só queria ver em película. E eu só vou conseguir trazer gente para ver meus filmes aqui nas minhas mostras se eu fizer uns filmes que ninguém viu. Que o ineditismo vai fazer as pessoas virem. Se eu passar o mesmo filme que já passa no MAN, todo mundo vai para o MAN. Porque lá é película, lá é cadeira de cinema, o meu é cadeira de plástico. Então eu comecei a pesquisar esses filmes que ninguém tinha, assim. A K-Video foi um pouco nessa busca de filmes raros e inéditos e cults e numa fase pré-internet, né? Hoje em dia não existe mais filme raro, né? Todo mundo consegue achar qualquer filme na internet. Agora pensando que a cena do cineclubismo começa ali, né? 2000 pra frente. O cineasta era um polo, né? Era um núcleo. Caxias tinha o Matcongu, que estava começando também em 2002. 2001, 2002, a galera tinha um espaço na prefeitura, ali no Centro Cultural, Centro Histórico de Caxias. Projeção digital também. E eu já colei com o Mate também um pouco nessa função. Pô, a gente quer fazer uma mostra do Maison de France com filme clássicos franceses. Pô, tu faz? Faça. E bota o projetor lá e a gente caia dentro. O Cachaça Cinema Clube começando também, 2000, se não me engano, 2001, 2002. O Beco do Rato, acho que um pouco depois, né? Um pouco mais pra frente. Tem o famoso Cine Buraco aqui pertinho em Laranjeiras também, que rolava as projeções em 16, que o Márcio Médios tinha um acervo. A gente fazia aqui, pegou um hortifruti, transformou tipo num cineclube que virou uma boate. A K-Video também entrou ali junto, começou a fazer festa, outra coisa também que eu comecei a fazer festa, porque eu percebi que quando eu fazia uma mostra e depois fazia uma festa, lotava muito mais, né? Você vê dizer que o Cachaça Cineclube começou a fazer isso também e bombou também. O Márcio Melges, quando ele começou a montar o Hilário Luiz, ele comprou uma moviola, foi comprando câmeras, Super 8, não sei o quê. E ele meio que já fazia umas projeções, assim, entre amigos, né, nesse espaço onde ele botava a moviola dele pra alugar, né? Então, assim, o Cine Buraco foi meio que uma consequência dessa coisa do acervo que ele foi comprando de 16, ou foi encontrando. Cineolho, do Marco e do Guás, Niterói. Cineolho também é bem nessa época ali, de 2000 e tal. Não à toa que o Guás estava no Cinerasta, né? E a gente era muito inquieto. Eu lembro que teve um ano que o Christian Borges juntou um grupo de alunos, assim. Era ele dividia apartamento com o Guilherme Tristão, então foi o Tristão que era funcionário, né, do departamento. Marcele Morgan, o Marco Aurélio Brandt, acho que o Alex também estava. A gente era amigo do Alex Vancelotti, da Denise, que eram programadores daqui. E aí a gente organizou uma sessão chamada Sexta Básica. Eu acho que era uma sexta por mês. E a gente contava com o apoio deles, porque eu lembro que na estreia a gente passou Veludo Azul. A gente não teria como exibir Veludo Azul assim. A gente correndo atrás, né? E a gente fez um coquetel louco, pedia a bebida no lidador. A gente fez um coquetel performático, Patrícia Bárbara, com uma roupa meio sadomaso. O Davi Pacheco se vestiu de gueixa.
A gente servia as bebidas e a gente exibia longas brasileiros também. Eu lembro que teve uma sessão maravilhosa da Noite do Espantalho com o Sérgio Ricardo. Ele veio, fez um showzinho de voz e violão. Então, acho que o FBCU teve essa coisa dessa pulsão, né? Tipo assim, cara, se a gente fez isso, a gente pode fazer qualquer coisa. A gente fez o Cesta Básica, que morreu, e aí só que Marco Aurélio ainda ficou com essa gana, né? De continuar pensando em um cinema mais experimental, uma coisa mais de pesquisa. Aí na sequência veio Cachaça, o Mate com Angu, que também tinha uma proposta que eu acho revolucionária e linda, né? Porque era não só exibição e difusão, mas eles produziam suas obras e tinham um projeto de formação também, né? E a gente começou a sacar que tinha outros cineclubes, né? Já ali contemporâneos ao Mate. E a gente sempre teve uma relação muito de curiosidade e de parceria com todos eles, assim. Tanto como o Cachaça, eu fui público do Cachaça, né? Eu fui público porque eu trabalhava ali do lado, era impossível não ser público do Cachaça. Porque eu descia ali, eu saía do trabalho, dava de cara com Cachaça. E eram as maldições. Aí tinha o Cine Buraco, tinha a organização. Teve o Beco do Rato. O Beco do Rato, fundamental. Porque o Cinerasta, que ele anda fazendo, acabou acho que antes do Mate, do Cachaça, então houve ali eu cheguei aí numa sessão do Cinerasta, e aí um pouco depois vem Mate e Cachaça juntos, assim. Depois a gente vai identificando os outros. Esse vídeo aqui na Baixada mesmo já tinha também uma rede cineclubista também. Tinha esse tesão, né? De falar, tá começando a rolar um movimento, né? Assim, aí teve o Encontro Cineclubista, né? A formação da Associação de Cineclubes do Rio. Aí alguns anos depois eu já vim trabalhar aqui em Santa também, no Cine Santa Teresa. Antes de ser uma sala de cinema, eles tinham umas projeções que eles faziam dentro da igreja. Aí eu era o operador ali montava a tela, botava o projetor para rodar lá, já digital na época. Foi uma revolução. Aquela turma ali, aquele embrionária que surgiu ali no Cinerasta, né, que depois deu em mostra do filme livro, que depois foi o Mate com Angu, de Duque de Caxias, e tantos outros cineclubes. Uma potência que aí surgiram desse grupo vários outros grupos com exibições em outros lugares, e aí depois de um tempo criou-se um circuito, né? Que aí era legal, que você fazia um filme, o seu filme passava na Fundição, podia passar no Cachaça, passava no Beco do Rato, passava no CCBB, entendeu? Então, na Cavide. Criou-se esse circuito, né? Eu acho que o Festival Universitário é muito importante na criação da cena cineclubista do Rio do começo dos anos 2000. Foi uma cena super forte, surgiram muitos cineclubes, não só na cidade do Rio, mas nas cidades periféricas da Baixada, cidade do Grande Rio. O movimento cineclube começou porque eles olhavam assim, peraí, vocês estão fazendo como mesmo esse festival de cinema? E vocês fazem com meia mariola e um pontapé? Dá para fazer então? E a gente falava, dá sim. E o espírito gregário de rua do Rio de Janeiro. As festas do Festival Universitário, que eu falei que eram importantíssimas, parece galhofa, né? Mas não é, eram importantíssimas as festas. As festas eram incríveis, porque era isso, a gente conseguiu um espaço grande, aberto, e a gente senta aí, senta todo mundo, professor, funcionário, aluno de estrangeiro, era todo mundo meio igual, senta aí, vamos todo mundo conversar, vamos todo mundo bater papo. Eu escutei todas as edições do festival que eu fiz, as pessoas chegando aqui falando, isso não podia acontecer na minha cidade. Alunos do Brasil, isso era uma coisa muito recorrente. Eu acho que aqui no Rio a gente eu acho que a UF é fundamental nisso, né? Porque eu acho que o curso de cinema a partir dos anos 2000, assim, né? No final, ele começa a ficar muito forte, assim, e famoso. Depois vem a Estácio também, né? Que tipo tinha aquela inimizade. Agora, por que apareceu aqui no Rio e não em São Paulo? Talvez pela essa junção, talvez por esses novos cineclubes de formatos mais festivos, mais celebratórios, entendeu? E não aquela coisa, né, dos anos 60, 70, que era aquela obsessão com o debate, depois, né, sobra, temas políticos. O que eu destaco, assim, na coisa do cineclube eram eventos como Cachaça ou Cine Buraco,
ou o Beco do Rato, que misturavam noitada com cinema e uma reflexão, né? Porque o Cachaça trazia safra de curtas contemporânea, mas tinha aquela coisa de buscar na Cinemateca do Mãe alguma coisa, uma obra antiga, uma obra esquecida. Então, acho que da cena daqui do Rio, acho que tem uma coisa do deboche, né? Em termos de produção, né? Que a gente tem essa coisa mais debochada, mais irônica, e isso também se reflete em termos de linguagem, de muitas obras dessa época. E da descontração. O que ninguém tá fazendo era... Rolava uma sessão na fundição, depois a gente ia pro arco-íris, né? Então, como tem essa predisposição ao hedonismo, eu acho que era uma característica nossa. Tanto que o Cachaça, ele circulou, né? Conseguia fazer sessões dentro do Quinofórum, no Festival do Kleber, lá no Recife também, no Janela. O Cachaça conseguiu circular com isso, né? De ser uma coisa específica que todo mundo se encantava, né? O Cachaça dava um prêmio no FBCU, todo mundo queria que o seu filme fosse exibido numa sessão do Cachaça Cinema Clube, sabe? Então eu acho que a gente tem essa peculiaridade, né? Então eu acho que também vem dessa coisa carioca, talvez, tipo de festa mesmo. E aí juntou uma coisa na outra, porque era sempre, né, os cineclubes eram programas, né? Programas não especificamente cinéfilos, né? Eram lugares para ir, né? Coisas que eram eventos que começaram a se estabelecer no calendário, né, cultural da cidade. E 40 graus, e vamos sair, vamos beber, vamos estender para o bar e trazer o bar para a sessão, entendeu? Que as reflexões são de outra forma, né? De uma forma mais descontraída. Na rua, tipo o Beco do Rato, que acontecia ali, né? Naquele lugar clássico, né? Do Baixo Meretrício e da Boemia, ou as sessões que aconteciam na Lapa, né? Eu acho que a forma de se produzir aqui também é diferente, né? Acaba que é uma coisa ali local onde tem que ter muito um lance de afetivo, talvez, que ajuda a impulsionar certas coisas. Esse tipo de projeto em São Paulo, eu não conseguiria ver uma estrutura assim, onde as pessoas fossem se chegando, um botava um projetor, um botava o som, outro trazia o filme, ninguém ganhando nada. Assim, alguns cineclubes tomaram a iniciativa de produzir, outros tiveram... A gente jamais produziu como Tela Brasil, teve a questão dos cursos, né? A gente deu alguns cursos, mas, por exemplo, a galera do Beco do Rato tinha a produtora, que era tanto uma produtora para se colocar no mercado, quanto também tinha parte dos projetos que eram sobretudo nas periferias do Rio de Janeiro, né? Essa união de Zona Sul, Zona Norte, Baixada, mas Zona Sul e Zona Norte, que de verdade trouxe um outro Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro fora daquele cartão postal. Não era mais cartão postal. O que começa ali naquela época também, eu vejo a coisa da formação, né, com o Fred Cardoso, que tinha começado a pensar essa questão da formação, tanto de oficina audiovisual quanto da coisa da projeção, né, e a Fora do Eixo acho que tinha essa preocupação. Eu não lembro se eles tinham uma coisa específica de cineclube, mas eu lembro das primeiras oficinas de formação da galera do Rio, assim, dessa coisa de cinema em quebrada, de ir lá nas comunidades e trazer a ferramenta ali de equipamento digital para se trabalhar a linguagem audiovisual e botar a mão na massa. Foi um pouco com essa galera do Fred Cardoso. E ele tinha essa interface com a ABD, né, também, né? Então tinha essa questão de pensar a política de cinema para curta, para documentário, para a questão da difusão, né, cultural, e a questão da formação. No Rio a gente só tinha o UF e depois vieram o curso da Estácio e da Gama. E o da Estácio, a galera meio que já se juntou de uma forma de cooperativa, assim, sabe? Que eu lembro que tinha o pessoal, Frederico Cardoso, a Monique Cruz, né? Fundaram a cooperativa Fora do Eixo. E aí era uma rivalidade, UF, Estácio. Mas assim, a Fora do Eixo acho que foi uma iniciativa revolucionária, porque eles produziram várias coisas e é uma produção
mais caretinha, mas também tinha uma coisa muito experimental e eles eram, como toda a juventude, muito inquietos, né? E aí, dessa galera também que produziu o Cinemaneiro, foi uma atividade de formação importantíssima, que, se não me engano, aconteceu ali nos arredores da Linha Amarela, um projeto de formação, assim, de muita importância. E o Fred também estava o tempo todo na reunião de ABD e tal. Eu acho que ele ficou à frente da Programadora Brasil, se não me engano, por um tempo, por causa dessa iniciativa do Cinemaneiro e do Beco do Rato. Ele e a Monique foram pelo Brasil inteiro promover a Programadora Brasil, levar o acervo nos pontos de cultura e vários lugares assim surreais. Então, pessoas que começaram, né, no ensino de cinema e também se lançaram, como a gente aqui, mas só que de outras formas, e foram para lugares institucionais fazer políticas públicas importantíssimas, né? Antes dos anos 2000, quem fazia cinema em película, né, antes de chegar essa geração digital, era o cara rico ou que ganhava edital, e eram poucos editais que rolavam, era Rio Filme, Mink e Petrobras, assim, sabe? Então, assim, cinema era uma coisa de gente rica, era uma coisa cara, fazer um curta custava 100 mil reais, 80 mil reais, como é que ninguém consegue botar 80 mil reais do próprio bolso para fazer um filme? Se você olhar o cinema brasileiro, a grande maioria do cinema brasileiro é formado de pessoas que têm grana, assim, de famílias ricas, assim. O próprio cinema novo. Todo mundo ali, a maioria tinha família com grana, assim, sabe? Até o cinema marginal. Todos tinham suas facilidades, assim, financeiras. Pode ver que o cinema era uma coisa de elite. A favela, por exemplo, nunca pôde filmar, ela era filmada. Você tem que ter grana para ter a câmera, a instituição tem que ter grana para comprar o projetor, e quando isso vai ficando mais acessível, isso vai mais para a periferia, isso vai mais para a Baixada. E essa galera trouxe rapidamente para o movimento uma compreensão territorial também. Porque eles não se... Aí está uma galera que não se via de jeito nenhum, nem no longa. A gente se via na telenovela, que fosse, né, se você morasse no centro Zona Sul e tal. O que fez o mate ser o mate, para mim, na minha opinião, tem a ver com esse contexto de surgimento desse barateamento dos meios de produção do audiovisual. Sem isso, não teria mate. Porque o fato é que, se você pensar que a seara da luta política é o audiovisual que foi consolidado no século XX, né? Haja vista que os Estados Unidos consolidou o poder dele a partir do audiovisual, né? Determinou a cultura do século XX. O digital mexeu com a parada, realmente popularizou. E a gente, como o Igor falou, eu falei da janela, a gente viu que tinha uma janela, vamos entrar nessa porra digital, vai ser o momento da gente invadir. Isso foi, eu acho, uma coisa muito forte, assim, da cena, assim, uma coisa muito... Era essa onda, sabe? Tinha uma onda, assim, de... Pô, vamos acabar com a Rede Globo, sabe? Tipo assim, agora vai ser o audiovisual popular, vamos dominar as mídias, né? Quando surge o cinema digital, como eu falei, não é só a câmera, o projetor, aí vem as escolas, os cineclubes, as escolas da CUFA, Nós do Morro, Cinema Nosso, Cinemaneiro, Nós do Cinema. Começa a surgir escolas nesses lugares, formação nesses lugares. A câmera digital e esse mundo, pensamento digital realmente democratiza e as pessoas começam a poder filmar mesmo, assim, no início dos anos 2000, começa a surgir novos diretores dessas classes que nunca puderam filmar, entendeu? Muita gente era de cultura ou vinha com uma questão de pesquisa sociológica também, né? Enfim, aí você vai ter experiências diversas, como o Observatório de Favelas, a CUFA, a Afroreg, o Nós do Cinema, depois Cinema Nosso, né? Que começou com teatro, né? Antes ainda, né? O Gucci. Eu comecei a fazer cineclube na Rocinha, no Vidigal, na Cidade de Deus. Essa minha relação com a periferia surge um pouco desses cineclubes que eu organizava lá. Eu levava, era tipo um cinema portátil, assim, era uma lona de pano, era uma caixa amplificada e um projetor. Eu ia com meus VHS, estendia assim e fazia os cineclubes. Na Rocinha eu fiz muito ali no Brizolão, ali no CIEP.
No Vidigal também eu comecei depois a fazer parceria com o Nós do Morro, viraram meus parceiros até hoje. Essa realidade dessa galera começou a ficar mais forte a partir do segundo governo Lula. Ele já aparece no final do primeiro, mas ficou mais forte no segundo. E várias pessoas que eu conheci frequentaram esses cursos, né? Na Baixada também teve um ânimo muito forte porque tinha a questão do contraturno escolar, que era de administração do Lindbergh, eles pegaram uma grana do BID e é dali que derivou a Escola de Cinema de Nova Iguaçu também. É a questão dos novos protagonistas, né? Porque não tem nada mais na base que não seja o cineclubismo, né? E a realização de curta, né? A materialização na forma fílmica e a difusão dela. E isso animar novos cineclubes e nova produção. Porque está muito na base, né? Então, se essas obras circulam, isso possibilita que essas pessoas daqui a pouco estão dentro de determinado festival. E acho que foi um movimento não só aqui do Rio, porque eu lembro que quando a gente foi com o Sol Laranjado para o Festival de Curtas de São Paulo, que foi a estreia em 2001, teve um programa das oficinas culturais daqui no Fórum, que eram, acho que se não me engano, eu lembro do Christian Sagá, da Moira Toledo, não lembro se teve mais alguém que foi dos tutores, né, das oficinas, em periferias de São Paulo. E foi uma das melhores sessões do festival, assim, em termos de potência, de linguagem, de frescor. E a gente estava muito engessado, né, nessa coisa do cinema pesado, 35, da película, do apuro técnico. E essas sessões das oficinas de Equinoforo foram, assim, cara, um raio que caiu, assim, e iluminou o festival. Então, esse pensamento das atividades de formação era uma coisa que já devia estar se movimentando em vários lugares, né? E aí eu lembro que depois, com os pontos de cultura, teve o programa também revelando os Brasis, né? Programas institucionais mesmo, que com o digital foi tudo muito mais fácil, né? Instrumentalizar e formar esses jovens profissionais, assim. O negócio é que muito cineclube era semanal e quinzenal, então o fato de você ter, sei lá, 20 cineclubes bem organizados, isso podia facilmente chegar a 40 sessões. Aí você tinha o Cachaça, tinha o Beco do Rato, tinha alguns cineclubes que mobilizavam muitas pessoas, né? Aí facilmente, sim, tinha mês que chegava a 3.000, 3.500 pessoas de cálculo de público, né? Aí uma coisa muito comum que a gente estava falando agora era a exibição de curta, uma preferência absurda por curta brasileiro. Obviamente tinha quem fizesse mostra do curta francês, mostra do, sei lá, tinha um monte de coisa. Mas foi basicamente isso. Aí cada sessão de curta passa 3 ou 4 curtas, aí é só fazer a conta. Então, num mês que tem, sei lá, 30 exibições, você passa 120 filmes, 120 curtas diferentes, assim, tranquilamente, assim. Do nosso grupo eu sei que tinha muito isso, uma vontade louca de ver e de compartilhar, assim, tinha uma coisa de intervenção mesmo, de uma ideia de papel público, que, enfim, não vou dizer que tinha uma ideia refinada do intelectual, público e tal, não sei o que, não, mas assim, a sala está aí. Orgânico, mais orgânico. A sala está aí, a gente está aí, você é jovem, você quer partir para o enfrentamento, né? Porque é um debate. Tinha essa barreira ainda, né? O cinema alternativo ele ficava ali no nicho, movimento social, cinema de guerrilha, movimento política ali de DCE e tal, e política de movimento estudantil, né? A universidade produzia filmes onde a galera tinha essa ambição de se tornar profissional do cinema, cineastas, né? Para fazer longa, como uma escada, né? Então, esse movimento cineclubista também fomentado por Ponte Cultura, fomentado por alguns núcleos aqui do Rio, acho que ajudaram a quebrar essas barreiras, né? No formato de romper
romper com os festivais clássicos, né? Nesse formato de não ter preconceito, de misturar vídeo, película e de ter linguagens diferentes, né? Os filmes ou eram documentários ou é ficção, né? Não tinha isso, né? Documentário, ficção, não, né? Todos esses outros festivais e cineclubes que vieram depois vieram já com essa linguagem já estabelecida, era tudo ao mesmo tempo agora. Dentro dessa discussão ali das mostras que começam a trazer os formatos híbridos dentro de uma mesma programação, onde começa a se quebrar essa hierarquia do cinema com o vídeo. O Fórum Doc de BH era um que antecedeu a Mostra Filme Livre, que para mim era uma das primeiras que começaram a trabalhar isso, de trazer a programação sem essa moldura, né, da película ser mais importante que o vídeo, essa hierarquização, né, essa verticalização. Cine Esquema Novo, Mostra Filme Livre, Fórum Doc BH, acho que são mostras que depois da Semana dos Realizadores, né, com outras questões já, né, já pensando mais a coisa do formato dos longas, né. Por conta dos incentivos fiscais e estatais no Brasil inteiro, quando o Gilberto Gil foi ministro, né, e outros, né, aquele espírito que tinha, né, de levar mais arte para mais gente, para mais lugares. Isso de fato aconteceu, né? O próprio circuito cineclubista teve um boom nessa época, né, pela Programadora Brasil, né, e outras ações de Estado, né, importantes naquele momento e que infelizmente não tiveram continuidade, né. Isso acabou que levou o cinema audiovisual para lugares Brasil adentro, né? Lugares que naquele momento com certeza tiveram acesso a filmes, centenas de filmes brasileiros para um público que só via televisão, né? E ali, por questões das ações cineclubistas, esse público teve acesso ao que ele jamais poderia imaginar, né? Então isso foi fantástico, mas é uma época que não sei se tem volta, assim. Teria que ter toda uma situação de investimento, não é uma coisa pontual, é algo de desenvolvimento cultural de médio e longo prazo, né? Que na época achávamos que ia ser, e foi, mas não teve força para continuar sendo, né? O negócio é que quando a coisa digitalizou demais, porque o filme acabou que deu essa liga, o acesso ao filme, eu acho que deu essa liga importante. Porque hoje em dia tem toda uma rede alternativa de comunicação na internet. Você se divulgar hoje não é um grande problema, você ter acesso aos filmes não é um grande problema, você baixa de qualquer plataforma dessa. Se você tiver uma internet boa na rua, você conecta, bota numa plataforma dessa e exibe, sem nunca o filme ter estado efetivamente na sua máquina. Então, assim, isso dispersou um pouco e as pessoas não souberam mais se reorganizar ou o porquê de se reorganizar de forma tão forte, sólida, quanto foi entre 2004 e 2010, assim, no máximo. Então ficou essa ideia de que se a gente entrar nos espaços institucionais, o movimento movimenta. Quando isso não tem sentido, é totalmente o contrário. Você movimenta de fora, você se prova importante, você intervém ao ponto de sufocar o governo da vez e conseguir a sua política. Eu acho que faz parte da geração da gente fazer essa crítica e passar aí para a galera, que assim por mais que venha outro governo progressista, se ele for de caráter conciliatório, tem que empurrar ele para a esquerda. O mais à esquerda possível. Que o primeiro vento contra que vier, o próprio governo progressista conciliatório derruba. Isso está sendo visto nas gerações de hoje. Cinema para tudo quanto é lado. Cinema no Alto do Morro, no meio da Zona Sul. Cinema na Baixada Fluminense. Né? No Xerém, Cine Araújo, uma portinha. As pessoas vão lá ver filmes, né? As gerações fazendo filme, é isso que trouxe, né? Hoje, desiludido, muito tenho sofrido, cheio de desenganos, mas eu daria tudo para poder voltar aos meus 20 anos, há 20 anos, para fazer novamente tudo isso.